Então, né, gente, vamos complementar aqui essa parte geral aí do tributo, contando um pouquinho da história do tributo aí para vocês. Quando eu falo com vocês aí que a principal função do tributo é a parte social, né? Que é a arrecadação do tributo para o bem comum, ela é baseada nessa lei que está lá na nossa Constituição Federal, lá no artigo 3º, que fala aí que essa é a função do tributo, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, olha só, o tributo ele vem com essa intenção de juntar, né, criar um fundo para o bem de todos. Aqueles que recebem mais, pagam mais, aqueles que recebem menos, pagam menos, e isso é transformado em serviço público e devolvido aí para a sociedade. Então, esse é o principal ponto. Mas como que surgiu essa ideia? Como que surgiu essa questão aí de pagamento de tributo? Tem várias linhas de raciocínio na história do tributo. Conta-se que, inicialmente, na época ainda que existiam tribos, né? Não eram cidades, não tinha desenvolvimento ainda. Na época, vamos dizer assim, da Era da Pedra, da Idade da Pedra, sempre as tribos, elas tinham um líder, e esse líder normalmente tomava as decisões, defendia a tribo em si. A história conta que a primeira identificação de tributo foi essa. O pessoal da tribo, os participantes da tribo, ficavam gratos, né, ao líder, por o líder tomar frente e cuidar da tribo, e começaram a presentear esses líderes. Essa foi a primeiro registro de uma forma de tributo. Apesar que, naquela época, não era obrigatório e era como se fosse um agradecimento, um presente. Hoje em dia não é assim, né? A gente não está pagando tributo para presentear ninguém. Mas, na época, era feito dessa forma. Com o passar do tempo, isso começou a ficar mais latente na vida do ser humano. Ele começou a perceber que todo mundo tinha que participar de alguma forma para o conjunto, e não só individualmente. E aí surgiram, né, na época dos reinados, a obrigação de todos os personagens, vamos dizer assim, né, daquela região, todas as pessoas daquela região, obrigatoriamente ceder alguma coisa de si para custear o rei, custear o reinado. Na época não era dinheiro, né? Essa tributação era paga através de produtos, plantação, aí uma saca de trigo, uma saca de batata,
para quem tinha criação de bichos, né? Era um bezerro, era uma galinha, era pago da forma in natura, que a gente viu o conceito disso no início. Quando surgiu os senhores feudais, não sei se vocês vão lembrar, vocês devem ter estudado isso lá no ensino fundamental ou no início do médio. Os senhores feudais eram aqueles donos da terra que deixavam os camponeses morar na sua terra e, em troca desses camponeses morarem lá, terem a segurança de morar dentro daquela terra, eles produziam e pagavam o senhor feudal um tributo que era uma parte daquela colheita ou daquela criação de gado. Em contrapartida, o senhor feudal tinha que dar uma parte disso para o reinado, para manter os reis. E assim foi surgindo, né, as histórias de como que era essa questão tributária. E no Brasil, como que surgiu isso? Essa historinha aqui é muito interessante. Bom, o tributo ele veio de origem remota, acompanhou a evolução do homem, a criação das primeiras sociedades. E é essa história que eu contei para vocês, né? Estudos indicam que, inicialmente, essa manifestação tributária era voluntária, era para agradecer aos líderes e chefes das tribos. Depois, as contribuições tributárias aí passaram a ser compulsórias, ou seja, obrigatórias. Os vencidos da guerra eram forçados a entregar parte ou totalidade dos seus bens a quem vencia. E, após essa época, os chefes passaram a estabelecer uma contribuição a ser paga pelos seus súditos em forma de tributo. Bom, a instituição e a cobrança do tributo sofreram várias modificações na Grécia, no século VII antes de Cristo. Olha só, desde antes de Cristo já existia aí pagamento de tributo. Foi instituído o tributo, que era administrado pelo Estado, da mesma forma que acontece hoje. À custa do trabalho escravo e dos tributos pagos pelo cidadão, os gregos construíram uma das maiores civilizações do mundo antigo, né? Que a Grécia tem história aí em relação a isso. Já na Idade Média, os servos estabeleciam com seus senhores uma relação hereditária de dependência, conhecida como vassalagem. Por isso, muito utilizado aí na história o termo vassalo. O que acontecia naquela época? Gente, tinha muita guerra, tinha muita violência por causa de terra. Então, os senhores feudais cediam a proteção para esses vassalos e eles trabalhavam e pagavam ali os impostos para poder morar ali naquela região mais segura, ter menos ataques aí dos bárbaros. Depois, durante a Idade Moderna, na vigência aí da era do absolutismo, a sociedade estruturava-se em castas. O que eram castas? É como se fosse hoje as classes sociais, né? Pessoas de castas eram a classe social da época mais alta. E os vassalos ficavam lá embaixo. As classes dominantes das castas eram a nobreza e o clero, que pagavam, que nada pagavam, né? Desde aquela época, olha só, os ricos, né, que eram os nobres e o pessoal da igreja, eles eram a classe dominante e eles não pagavam tributo. Quem pagava tributo eram os comerciantes e os trabalhadores braçais. Esses sim sustentavam o Estado por meio de uma tributação bem pesada. Por isso, houve a Revolução Francesa na época.
os burgueses, né, que eram os comerciantes, eles começaram a achar desaforo só eles bancar aí o tributo para alta nobreza lá, casta alta, não pagar nada e só viver à custa do trabalho deles. Então, houve a revolução, e houve várias mudanças nesse processo aí. Bom, nos regimes democráticos, como é o caso do Brasil, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né, a nossa lei pétrea, que a gente fala, garante os deveres e os direitos dos contribuintes, impondo limites ao poder do Estado de tributar. Desde o início, né, gente, eu comentei com vocês o seguinte: para existir um tributo, precisa existir uma lei. Então, por aí já dá uma segurada. A lei tem que ser criada, tem que ser aprovada pelo Legislativo, para depois ser sancionada, publicada e o tributo começar a valer. É um direito que a gente tem, garantido na nossa Constituição. Já pensou se do nada o governo pudesse simplesmente falar assim: está instituído um tributo a partir de agora, sem nenhum processo, sem nenhuma burocracia, sem nenhum caminho de criar uma lei, de ser votado, todo esse processo aí, ficaria bem mais pesado para a gente, né? Então, essa forma de instituir tributo aqui no Brasil, ela reprime um pouco a instituição de excesso de tributo. E mesmo assim, ainda a gente já tem essa carga tributária pesada. Surgiu assim o tributo no Brasil, ó. Na época do descobrimento, né? Que foi em 1500. Nessas primeiras décadas, o pagamento do tributo era feito lá para a coroa portuguesa e era referente à extração do pau-brasil. O Brasil foi descoberto, primeiro produto que interessou a Portugal foi o pau-brasil, né? Uma árvore vermelha. Eles retiravam esse pau-brasil daqui do Brasil, ficavam com parte dele e parte desse produto era pago para a colônia portuguesa em forma de tributo. Então, historicamente, o registro do primeiro tributo no Brasil foi esse. Depois, passado alguns anos, surgiram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, gente, foi o seguinte: o Brasil tinha sido descoberto, Portugal queria só explorar. Levou bastante pau-brasil daqui, aí depois descobriu ouro, enfim. Mas os espanhóis e ingleses, que tinham também conquistado aí terras em volta do Brasil, começaram a querer tomar posse do Brasil, já que ele não estava colonizado, ele estava sozinho lá. Aí Portugal começou a mandar pessoas para cá e dividir a terra do Brasil em capitanias hereditárias, pedaços de terra com a responsabilidade daquele chefe de cuidar daquela área e podia extrair o que ele achasse ali por bem. Mas eles teriam que pagar tributos de tudo que fosse extraído aí do Brasil. Então, nessa época foi dividido os tributos assim, ó. Renda real do erário, né, que era para Portugal. 10% do valor comercializado dos produtos de importação e exportação tinham que ser pagas para Portugal. 20% de valor obtido pela extração de metais e pedras preciosas era para Portugal, chamado quinto. 10% do valor obtido com produtos primários, por exemplo, pescado, colheita, produtos da terra, etc., chamado de dízimo. E rendas aos donatários. 20% do produto do pau-brasil, especiarias e drogas. Drogas, tá, gente? São plantas, né, para remédio, tá? 2% da extração de metais e pedras preciosas, chamado de dízimo do quinto, e 1% de todas as rendas da coroa. Então, tudo isso,
os chefes de capitania hereditária tinham que repassar em forma de tributo. Uma parte para Portugal e outra parte para os donatários, ou seja, para os donos das capitanias. Então, olha só, já era bem pesada a tributação lá, na época. Depois, veio na época aí do governo geral. Os tributos eram cobrados pelos rendeiros. E quem não pagasse, prisão deles por falta de pagamento ou por atraso. E não tinha um sistema tributário nem uma organização fiscal. Os rendeiros passavam nas terras e iam cobrando e levando os tributos embora. Ou seja, se eles cismassem lá de passar 2, 3 vezes no mesmo lugar e levar, não tinham controle. Então, tinha muito exagero, né, na forma de cobrar o tributo da época. Depois, né, o Brasil passa a ser sede da monarquia portuguesa, o pessoal da família real passa a vir para o Brasil, ficar aqui, e aí isso aumenta mais ainda a despesa do reinado. E o que é feito para cobrir essas despesas? Aumenta os tributos dos trabalhadores aqui da época para quitar essa dívida da coroa. E aí surgiu também o aparecimento de uma nova modalidade de tributo chamado de taxa, que além dessa divisão das posses, das colheitas, dos produtos, instituiu aí um valor a ser pago por serviços, que é a taxa. Quando o Brasil ficou independente, né, após o grito de liberdade lá, foram traçados alguns limites fundamentais do direito tributário nacional. Teve mudança, né, de competência tributária, para quem que seria ali a competência de cada tributo, alteração e supressão de tributos, e os tributos passaram a ser definidos para o bem-estar social. Então, foi em 1822, depois da independência, que o tributo passou a ser visto assim, não só para bancar a casta mais alta, não só para bancar o reinado, mas sim que ele seria usado aí para o bem-estar social geral. Na época da Velha República, época de Getúlio Vargas, houve umas modificações na forma de tributar, mantiveram a estrutura tributária que o Império utilizava, mas fez algumas modificações. Criou o imposto em cima do consumo, que não existia, né? Existia o imposto sobre a produção, criação do imposto de renda, em 1924, ou seja, além de pagar em cima do produto, em cima do consumo, passamos a pagar aí o tributo em cima da nossa renda também. Evolução da estrutura tributária do Brasil com a Constituição antiga de 1934. Estados foram dotados de competência privativa para instituir e arrecadar imposto de vendas e consignações. E o imposto passa a ser utilizado como instrumento de política econômica, ou seja, foram os primeiros impostos que surgiram com a função extrafiscal. Até então, não se utilizava um tributo para movimentação de situação econômica. Da era Vargas para cá, é que surgiu essa função aí. Bom, já na década de 50, com o aumento da industrialização no Brasil, foi necessário aí mexer na forma de tributar. Ou seja, o crescimento da despesa brasileira, sem o aumento da receita, resultou uma grave crise econômica. E adivinha, através dessa crise econômica, foram reajustados aí os percentuais de tributos a serem pagos pelos brasileiros. No governo militar,
houve aumento da arrecadação de impostos para promover aí o crescimento acelerado do país. Já comentamos sobre isso, né? Que toda vez que existe uma aceleração no crescimento, significa aí que a receita precisa aumentar. E o primeiro ponto, né, que se faz aí é ajustar tributos. Nessa época também teve a reforma da legislação tributária e a criação do CTN, que é o nosso Código Tributário Nacional. Aparecimento do conhecimento do milagre brasileiro, mediante incentivos fiscais para o setor produtivo, em detrimento à equidade tributária. O que vem a ser isso? Foi a época que veio muitas empresas de fora para o Brasil, com o intuito, né, de desenvolver mais o Brasil, mas através de acordos, dando isenção a essas empresas em determinados tributos. Foi o caso que aconteceu com a Ford. Por que a Ford foi embora do Brasil aí recentemente? Porque ela tinha várias isenções de tributo que venceram o prazo. E aí o governo brasileiro ele não quis renovar essa isenção. Ele determinou que a partir daquele momento a Ford teria que pagar a tributação igual todo mundo. E aí ela alegou que para ela não era vantagem manter a empresa aqui no Brasil pagando tributo. O que vocês pensam disso? Prejuízo para nós a Ford ter ido ou não pagar tributo? Mas é interessante também para o Brasil ter uma empresa aqui que não paga tributo? Né? Em casa? Querem comentar? De todo jeito, foi ruim para a gente, né? Uhum. É uma coisa assim, meio que sem saída, né? Porque o tributo com que ela não contribuía fazia falta, né? Mas, por outro lado, também o fechamento dela foi muito ruim, porque muita gente ficou desempregada. Com certeza, né? Fechamento de uma empresa grande acaba causando aí um aumento sistemático, né? De desemprego. Mas o que ocorreu foi isso, né? Os acordos terminaram o prazo e aí ela não aceitou a revisão aí do pagamento de tributo. Bom, em 1988 surgiu a nossa nova Constituição Federal, que é a nossa lei atual, né? Que é onde que a gente busca aí todas as bases legais. Essa Constituição, essa nova Constituição, ela desbancou algumas coisas que tinha na antiga Constituição. Ampliou e garantiu direitos sociais baseados na aplicação dos tributos. Instituiu novos tributos e aumentou alguns tributos. Ou seja, aumentou a carga tributária no geral. E surgiu aí o sistema tributário vigente, que é o que a gente utiliza nos dias de hoje aí no Brasil. Que é esse aqui, ó. Bom, o sistema tributário nacional ele foi, então, instituído lá na Constituição Federal de 1988 e ele consagra os princípios gerais que envolvem qualquer assunto tributário. Define limitação ao poder de tributar, ou seja, só o ente que tem a competência que pode tributar, para a instituição de novos tributos. E também fala sobre a repartição das receitas tributárias. Lembra que a gente comentou muito sobre isso? Essa nova Constituição, né, em 88, ela deu maior poder de arrecadação de tributo à União. Então, a União ela recebe 60% de todos os tributos arrecadados no Brasil
e depois redistribui uma parte para os estados e municípios. Tudo isso garantido na Constituição Federal, dentro da lei aí. Em respeito à hierarquia das normas jurídicas e as leis tributárias, a gente pode observar que os princípios tributários previstos lá na Constituição, ele tenta, de alguma forma, proteger os direitos e as garantias fundamentais dos contribuintes. Como? Com algumas regras. Para se instituir tributo, precisa de lei aprovada pelo legislativo, etc., etc. O tributo ele só vale a partir do momento que ele é oficializado, que ficou para trás antes dele existir, não gera obrigação de pagamento. A lei fala que eu não posso pagar 2 tributos em cima do mesmo fato gerador. E assim sucessivamente. São vários pontos que a Constituição usa para proteger os contribuintes de excessos, vamos dizer assim, né? Baseada aí naqueles princípios que a gente aprendeu lá no início. Então, princípio da legalidade, tem que ser tudo dentro da lei. Princípio da anterioridade, nada que existiu antes do tributo existir, ele pode ser cobrado. Princípio da irretroatividade da lei, né? Não posso cobrar uma coisa acontecida antes. Princípio da isonomia, a igualdade, a equidade. Princípio da uniformidade geográfica, todo o território nacional segue os mesmos padrões tributários. E princípio da proibição de confisco, né? Não posso pagar 2 vezes o mesmo tributo. E é muito importante, gente, a gente destacar que existem aí as imunidades tributárias. O que é imunidade tributária? Refere a liberação de determinados entes de não pagar tributo. O caso da Ford foi né? O caso da Ford foi uma combinação de isenção. O ente competente do tributo, ele pode fazer esse tipo de negociação, a lei permite. Mas existem alguns casos, algumas instituições que é garantido dentro da Constituição Federal o não pagamento de tributo. Alguém sabe me falar qual instituição que é livre de pagar tributo, que não precisa pagar tributo? Já ouviram falar de alguma coisa que não paga tributo? Seria aquelas filantrópicas? Filantrópica, tem algumas que são isentas. Sim. Qual mais? Vamos lá, vamos falar dessas aí que são isentas. Bom, antes de eu falar delas, isso aqui é bem interessante, ó. Eu venho falando, né, que todo tributo ele tem que ter uma lei específica, ele não pode ser criado um tributo sem lei. Aqui, tá, gente, é a hierarquia das leis. Isso é muito importante para a gente entender. A lei maior, pontinho vermelho aqui, a pontinha da pirâmide, é a Constituição Federal. Toda e qualquer lei precisa estar de acordo com o que é falado aqui, ó, na Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, aí vem as leis complementares, que são leis que são criadas, votadas e aprovadas, baseadas na ideia da Constituição Federal, mas que complementam algum assunto da Constituição. Depois tem as leis ordinárias, que são leis que completam as leis complementares baseadas na Constituição Federal. E os decretos, que são aquelas leis que precisam ser feitas bem rápida, e aí elas fogem um pouco da burocracia, mas ela tem também limitação para ser criada e para ser instituída.
Então, sempre a de baixo tem que estar de acordo com os parâmetros de cima. Toda e qualquer lei brasileira tem que estar aqui, ó. Tem que estar de acordo com o que a Constituição Federal fala. As imunidades, ó. Bom, conceitualmente, imunidade define-se como a não incidência de tributos em determinadas situações. Lá na Constituição Federal, no artigo 150, fala sobre essa imunidade. São instituições que não precisam pagar tributos. Existe lá a imunidade recíproca ou intergovernamental. O que é isso? Traduz pela proibição aos entes tributantes de instituírem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns do outro, como forma de proteção do sistema federativo. Ou seja, a União não pode cobrar um tributo do Estado, o Estado não pode cobrar um tributo do município. Então, eles não pagam tributo entre eles. O outro, imunidade para templos de qualquer culto. Igrejas são livres de tributo. Igrejas não pagam nenhum tributo. Seja de qual religião for, católica, espírita, evangélica, uma igreja, abre uma igreja, não tem tributação nenhuma em cima dessa instituição. Patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e de assistência social. Então, partidos políticos não pagam tributo. Sindicatos não pagam tributos. Escolas não pagam tributo. Instituições de assistência social não pagam tributos. No caso dos partidos políticos, a imunidade visa proteger o regime democrático, enquanto que as entidades sindicais, o objetivo é fortalecer a classe laboral. Já para as instituições de educação, o que se quer é justamente difundir o ensino e a cultura. E para as assistências sociais, é o incentivo a atividades de benemerência. Livros, jornais, periódicos e o papel para impressão são livres de tributos. Nesse caso, o bem a ser protegido é a livre manifestação do pensamento, acesso à informação e difusão da cultura. Então, esses 4 pontos aí são imunes. Vocês não sabiam? Essa questão de igreja, partido político, etc., não pagar. Aí. Bom, os tributos, né, gente, eles podem ser classificados de diversas formas. A gente viu no início, né, nos primeiros encontros aí, os tipos de tributos. A gente aprendeu que imposto é um tipo de tributo, mas nem todo tributo é imposto, né? Porque eu tenho como tipo de tributo aí imposto, taxa, contribuição e empréstimo compulsório. Eu posso classificar os tributos também de acordo com o vínculo que ele tem. Tributos vinculados e tributos não vinculados. O que vem a ser isso? Tributo vinculado é aquele cuja cobrança se justifica pela existência de uma determinada atividade do Estado, voltada diretamente para o particular que pagou o tributo, beneficiando esse contribuinte de alguma forma. Ou seja, existe aí uma contraprestação estatal. São tributos vinculados às taxas e às contribuições de melhoria.
A gente aprendeu, então, que tributo, quando ele volta imediatamente de forma de projeto ou de forma de serviço, ele é um tributo vinculado. E quem são esses tributos vinculados? Taxas e contribuições de melhoria. Os não vinculados são impostos, né? São aqueles que são pagos pelo Estado, mas sem a exigência de contraprestação de serviços ou obra específica. O Estado, ele tem o poder de império nesse caso, né? Ele cobra o tributo para obter recurso e financiar a máquina pública, as suas atividades. São considerados tributos não vinculados. Aí os dois que dá muita polêmica, né? IPVU e IPVA. Não é só para manutenção específica. Cai lá no caixa e o governo utiliza o poder de império dele para administrar. Quando a gente fala poder de império, né, representa aí a capacidade do Estado de impor sobremaneira sua vontade com vista a atender o interesse público. Esse dinheiro é gasto da maneira que o Estado define como necessário. Falamos, né, do federalismo. E a sonegação? Vamos fechar hoje com esse tema de sonegação, até mesmo porque na semana que vem a gente já vai começar aí a questão mais voltada para empresas. Então, olha só, são crimes contra a ordem tributária. O primeiro delas, sonegação fiscal. O que é a sonegação fiscal?